Então, pessoal, voltei, não é? Para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Como vocês já finalizaram a trilha sobre o reino fungi, não é assim? Eu já salvei essa trilha, tá ok. Tá certo? Tá ok, já tá salvo. Agora a gente vai dar continuidade ao reino plantar para que a gente possa seguir em frente no nosso conteúdo do primeiro bimestre, tá bom? Nós já vimos as características gerais. No último vídeo, nós vimos as características gerais das plantas. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais a respeito dos grupos das plantas, tá certo? Dos grupos que existem. Então, vai lá, acompanha com a sua apostila, lá na página do Reino Plantae, tá certo? Página 46. Acompanha comigo, nós vimos que as plantas, elas realizam fotossíntese, né? Porque elas são seres autótrofos, possuem células eucariontes e são seres pluricelulares. Além disso, nós vimos a estrutura da célula no último vídeo, né, da célula das plantas. Cada célula, essa célula aqui é como se ela tivesse sofrido um corte, né? A célula ela é toda oval, redondinha e preenchida com a sua parede celular e membrana celular. Mas aqui é como se nós tivéssemos cortado uma parte da célula para que a gente pudesse ver dentro dela. E aí a gente vê que dentro da célula tem vacúolo, núcleo, cloroplasto, mitocôndrias, que a gente já viu na aula passada, né? Membrana plasmática, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e parede celular com celulose. Uma substância importante, né? Aquela que a gente fabrica o papel a partir da celulose, da parede celulósica das plantas. Vimos também que os cloroplastos, essas estruturas verdes aqui, eles possuem clorofila, né, um pigmento essencial para a captura de energia da luz solar, o que faz com que as plantas consigam fazer a fotossíntese, né, produzir o seu próprio alimento, que a gente já viu isso em sala. Nós vimos que existem plantas que são avasculares e plantas que são vasculares. As plantas avasculares são aquelas que não possuem vasos condutores do alimento, de seiva, que a gente chama, o alimento da planta a gente vai chamar de seiva. Enquanto que as plantas vasculares são aquelas que possuem vasos condutores de seiva. E nesse cladograma aqui, que mostra os grupos de plantas que existem no mundo, nós vamos observar que existe esse grupo aqui de planta, que eu vou chamar de briófitas, que são plantas avasculares, enquanto que os demais grupos, olha, esses que estão aqui dentro dessa interseção aqui, são chamados de plantas vasculares. Então, esses três grupos aqui depois são chamados, que vem depois dos briófitas, são chamados de plantas vasculares. Essa alga verde aqui está representada também no cladograma, porque ela é considerada uma ancestral, que deu origem às briófitas e assim sucessivamente. Observem aqui no cladograma que existem algumas características que aparecem nessas plantas. Ó. O embrião pluricelular aparece aqui, todos eles vão ter embrião pluricelular, todos os grupos, mas a partir desse grupo aqui a gente vai ter vasos condutores. Então, quem está daqui para cima vai ter vasos condutores, raiz, caule e folha verdadeira, porque as briófitas não possuem. Depois a gente vai ver isso com calma. Esses grupos que estão aqui, ó, acima desse ponto, gimnospermas e angiospermas, eles possuem semente. E esse grupo que está aqui acima desse ponto, que são as angiospermas, eles vão possuir flor e fruto. Tá bom? Aqui não está descrito a flor, mas esse grupo angiosperma vai ter tanto flor quanto fruto. Então, essas são as principais diferenças entre elas. Com relação ao ciclo de vida dessa planta, vamos lá analisar aqui. O ciclo de vida das plantas apresenta alternância de geração, como a gente viu em alguns outros animais, por exemplo, os quinidários, eles vão ter alternância de geração. As plantas também. Nós vamos ter indivíduos haploides e diploides. Os indivíduos haploides denominam-se gametófitos, pois formam gametas que se unem na fecundação, dando origem a um zigoto diploide. Então, quando eu tenho indivíduos haploides, eles formam gametas, esses gametas se unem e dão origem a um indivíduo diploide. Quando
o zigoto se desenvolve por meio de sucessivas mitoses em um indivíduo diploide, denomina-se esporófito, tá certo? Então, aqui, aquele que produz gameta eu chamo de gametófito, e aquele que produz esporos eu vou chamar de esporófito. No esporófito adulto, as células se dividem por meiose espórica, originando os esporos. Cada esporo forma um gametófito, completando assim o ciclo. Então, olha só como é que acontece o ciclo das plantas. Lembra que eu falei para vocês que as plantas, elas têm tanto reprodução sexuada como reprodução assexuada? Então, aqui a gente consegue visualizar isso bem direitinho nesse esquema que está aqui na página 47. Aqui eu tenho uma planta adulta, que eu vou chamar de esporófito 2N, tá bom? Esse esporófito, que é uma parte da planta adulta, ele vai dar origem a esporos. Esses esporos vão dar origem aos brotos, tá certo? E esses brotos eu vou chamar de gametófito. O gametófito, por sua vez, vai produzir gametas. Esses gametas, eles vão se unir. Dois gametas se unem na fecundação, dando origem a um zigoto 2N. Esse zigoto vai se desenvolver em um embrião 2N e depois vai dar origem a um indivíduo adulto, que eu vou chamar de esporófito. É assim que acontece nas plantas. Então, nos diferentes grupos de plantas, a duração das fases e a estrutura do gametófito e do esporófito são variáveis. Nas gimnospermas e angiospermas, são aqueles dois últimos grupos que a gente viu no gráfico, por exemplo, que surgiram mais recentemente em termos evolutivos, a fase do gametófito é reduzida e forma poucas células, sendo o esporófito a estrutura principal de sobrevivência. Então, esse ciclo em que o gametófito ele está bem presente acontece principalmente nos dois primeiros grupos de plantas, nas briófitas e nas pteridófitas, onde a gente vai ver o gametófito, aquele indivíduo que produz gametas, bem desenvolvido no processo de reprodução. As briófitas, elas são plantas bem pequenas, e nessa imagem a gente consegue visualizar o tamanho delas, é bem pequenininho, né? É como se fosse uma grama minúscula. E elas são divididas em 3 grupos. Esses indivíduos, eles não possuem vasos condutores de seiva, como eu já falei. Eles não possuem raízes nem caule verdadeiro. A gente vai chamar de rizóides e cauloides. E aqui, ó, rizóide, cauloide e filoide, né? Eles não têm folhas, raízes e caules verdadeiros. Eles se alimentam através de osmose. Uma célula vai passando o alimento para outra, para outra, para outra, porque não tem vaso que conduza isso. Né, como a gente tem a corrente sanguínea que manda os nutrientes de maneira bem rápida para todos os órgãos. Como elas são pequenininhas, elas fazem isso de célula a célula, tá certo? E essas plantinhas, elas são divididas em 3 grupos. O primeiro são os musgos, que vão estar classificados dentro de um grupo chamado briófita. O segundo é a hepática, que vai estar classificada dentro de um grupo chamado hepatófita. E o terceiro são os antóceros, que vão estar dentro do grupo chamado Anthocerófita. Então, aqui nessa imagem nós temos a planta hepática do gênero Marchantia, né? Então, aqui é uma hepática. Depois, o antócero do gênero Antóceros, letra B. E, por fim, nós temos um musgo, que vai estar classificado nesse grupo aqui, briófita. Então, dentro das plantas briófitas, elas são tão simples que só existem 3 grupos, tá certo? Só esses 3 grupos. Briófita, hepatófita, anthocerófita. Elas não têm vasos condutores, elas se alimentam, transporte de água por osmose, como eu já falei, os nutrientes é por difusão, de célula a célula. É muito lento essa alimentação delas. Elas são muito frágeis, porque elas são pequenininhas, então só vivem em ambientes de bastante umidade, relativamente frio, elas não vivem em ambientes tão quentes como aqui onde a gente mora, por exemplo. Os musgos, eles precisam de ambiente bastante úmido, inclusive para que elas consigam se reproduzir. Aqui as estruturas delas, os filóides, né, são folhinhas bem pequenininhas,
cauloides e os rizóides, tá? Análogos às folhas, caules e raízes, mas não são considerados folhas e caules e raízes verdadeiras. Qual é o ciclo de vida das briófitas? Aqui nessa página 48, vocês vão ver aí na apostila de vocês o ciclo de vida das briófitas. Olha só. Aqui, representação esquemática do ciclo de vida de um musgo, que é uma briófita. O que acontece com o musgo? O musgo, ele vai ser formado, um musgo adulto, ele vai ser formado por dois indivíduos. O esporófito, que lembra que o esporófito ele é diploide, 2N, enquanto que o indivíduo de baixo são dois indivíduos. Um indivíduo gametófito, N embaixo, e em cima nós temos um indivíduo esporófito, 2N. Nessa fase aqui, quando já temos o gametófito e o esporófito vai ser o protagonista. Ele vai produzir esporos. Esses esporos são N, eles possuem apenas um conjunto de gametas. Esses esporos vão cair no substrato do solo e vão dar origem a indivíduos jovens, que vão ser as futuras briófitazinhas. E esses indivíduos jovens eu vou chamar de protonema. A partir do protonema, eu vou ter aí a origem de gametófitos, vários gametófitos. Cada esporo desse aqui vai dar origem a um gametófito diferente. Alguns vão dar origem a gametófitos masculinos e outros aos gametófitos femininos. Tá certo? Então, aqui eu tenho um masculino e um feminino. Esses gametófitos, né, o nome já diz, eles vão produzir gametas. Esses gametas, dentro da água, vão se encontrar, olha só a molécula de água aqui, e vão dar origem aí, aqui ó, o gameta do gametófito masculino vai, através da água, chegar até essa estrutura reprodutiva feminina aqui do gametófito feminino, que eu vou chamar de arquegônio, é como se fosse uma ampliação dessa estrutura aqui de cima, tá aqui ele, e lá dentro do arquegônio eu vou ter uma oosfera, que é como se fosse o óvulo, e os gametas que são flagelados aqui, dos gametófitos, eles vão, que eu vou chamar aqui de anterozoides, eles vão penetrar no arquegônio e encontrar-se com a oosfera, fecundando essa oosfera, dando origem, assim, a um esporófito que vai começar a crescer aqui, ó, em cima do gametófito feminino, para que ele se transforme nessa estrutura aqui, ó. Então, aqui embaixo eu tenho um gametófito feminino, e em cima dele eu tenho um esporófito, que foi o fruto da reprodução do feminino com o masculino. E assim inicia novamente o ciclo. É um ciclo de alternância de geração, em que eu vou ter tanto indivíduos haploides como indivíduos diploides revezando-se aí nesse ciclo. Aqui inicialmente eu tenho indivíduos haploides que vão dar origem a indivíduos diploides. Só uma observação aqui é com relação a essa cápsula. Os gametófitos apresentam seus ápices, os gametângios, os órgãos especializados na produção de gametas, né? Assim que eu falei, o gametângio masculino, chamado anterídeo, certo? Foi uma observação que eu esqueci de falar para vocês. Esse indivíduo aqui, que é o masculino, ele é chamado de anterídeo. Forma os gametas masculinos, que são os anterozoides, que são móveis, pois apresentam dois flagelos. Já o gametângio feminino, denominado arquegônio, que é esse aqui, forma apenas um gameta feminino, que é a oosfera, que é esse aqui. Um gameta imóvel. Então, quando os anterídeos se rompem, eles liberam anterozoides, que necessitam, quando esses indivíduos aqui se rompem, eles vão liberar os espermatozoides flagelados, que são os anterozoides, e vão adentrar aqui na oosfera do arquegônio, dando origem, assim, a um esporófito na parte de cima do arquegônio. Aqui é só para finalizar essa parte de briófita, um resuminho a respeito da tufa. O que é tufa? Então, é um composto formado pela decomposição incompleta de materiais orgânicos de plantas envolvidas pelo musgo do gênero Issaphignum. A tufa está presente em regiões alagadas de todo o mundo, inclusive no Brasil. Os depósitos de tufa são denominados tufeiras, e esse material pode ser extraído, processado e utilizado na fabricação de fertilizantes, substrato para o cultivo de plantas e fungos, além de ser queimado para o fornecimento de energia. Então, é algo importante aí, né, que esses musgos eles fazem. Os musgos, eles não são só importantes para isso, eles também são importantes para fazer com que aquele ambiente, são o que a gente considera indicadores de
de poluição. Quando o ambiente está muito poluído, os musgos são os primeiros a sofrer, certo? E eles acabam morrendo e devido a essa morte nós conseguimos destacar e identificar que aquele ambiente está poluído. Eles são bastante sensíveis à poluição. O próximo grupo é as pteridófitas, né? Vamos voltar lá para o nosso cladograma e observar aqui, ó, a gente já viu briófitas, agora a gente vai ver pteridófitas, esse segundo grupo aqui. Que grupo é esse? São plantas que já possuem vasos condutores de seiva, certo? As pteridófitas, do grego, pteris significa feto e phyton significa planta, elas surgiram possivelmente há pouco mais de 300 milhões de anos, segundo a ciência. De modo geral, os representantes desse grupo têm raízes já verdadeiro, caule verdadeiro e folhas percorridos internamente pelo sistema condutor de seiva. Olha só, já são plantas vasculares, também conhecidas como plantas traqueófitas. Então, quando você ouvir essa palavra traqueófita, você vai saber que significa que é uma planta que já tem vasos condutores de seiva, são plantas vasculares. O termo traqueófita refere-se à presença de traqueídeos, conjunto de células que transportam água e sais minerais com maior eficiência. Então, essas plantas aqui, elas já não vão ter mais a necessidade de transferir o alimento de célula a célula. Elas vão ter um tubo, um sistema tubular, que vai mandar esses alimentos e essa água de maneira bem mais eficaz, de um lado para o outro da planta. Elas são mais conhecidas como samambaias. Lembram das samambaias? Alguém já viu? Então, são conhecidas como samambaias. Aqui a gente tem algumas imagens dessas plantas. As avencas e os xaxins, havendo ainda os licopódios, cavalinhas e selaginelas. Essas plantas são muito comuns nas matas brasileiras e estão distribuídas por todas as regiões. Embora as pteridófitas sejam plantas bem maiores que as briófitas, elas ainda são plantas com tamanho reduzido. Por quê? Porque elas precisam obrigatoriamente de água para se reproduzir. Assim como as briófitas precisam de água, as samambaias também precisam, as pteridófitas também precisam. Tá certo? É tanto que se você deixar uma samambaia muito tempo, pelo menos 2, 3 dias sem água, ela já vai se definhando, porque ela não consegue sobreviver, ela não consegue se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada se ela não tiver água presente no meio, para que os seus gametas consigam se deslocar de um lado para o outro e se reproduzir. Então, aqui a gente está vendo a imagem do grupo Pteridófita, que abriga samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas, e de um outro grupo dentro desse filo Pteridófita, que é a Licófita e a Licopodiófita, que abriga selaginelas e licopódios, são essas menorzinhas aqui. Como é que funciona o ciclo de vida da pteridófita? O ciclo de vida da pteridófita, também eu vou ter lá o gametófito e o esporófito, como na briófita, mas existe aqui já um desenvolvimento bem maior do esporófito. O esporófito ele é um indivíduo bem maior do que o gametófito, é o contrário das briófitas. A briófita ela tem um gametófito bem maior desenvolvido, enquanto que as samambaias ele tem um esporófito bem mais desenvolvido do que o gametófito. Então, observe, eu vou ter aqui o gametófito produzindo gametas, olha os gametas, vou chamar de anterozoides, aqui o masculino e a oosfera no feminino. Vão estar presentes no mesmo indivíduo, observe, não é 2 indivíduos, como acontece nas briófitas, o mesmo indivíduo, ele é hermafrodita, ele tem tanto anterozoides como oosfera. Vai acontecer a fecundação dentro dele, através da água, por isso que essas plantas precisam de água. E aí vai acontecer aqui a formação do zigoto, que vai cair no substrato e vai dar origem aí a um indivíduo esporófito 2N, que vai estar sobre o gametófito. Aqui é o gametófito, e aí o esporófito começa a nascer aqui, ó, em cima dele. Parecido com o que acontece com as briófitas. Só que esse esporófito, ele vai se desenvolver bastante. Olha só o tamanho dele. Ele vai ficar bem grande e vai produzir os seus esporos através de estruturas chamadas esporângios.
Os esporos vão estar dentro do esporângio e aqui em uma estrutura chamada de soro, essa estrutura aqui, eu vou ter dentro dele os esporos que, ao amadurecerem, vão cair no solo e vão dar origem a mais gametófitos. Também acontece aqui, como vocês podem ver, alternância de geração, só que o esporófito ele é um indivíduo mais desenvolvido do que o gametófito. É o contrário das briófitas, onde o gametófito ele é mais desenvolvido do que o esporófito. E as gimnospermas? As gimnospermas são plantas já maiores, mais bem desenvolvidas. A característica importante que existe nessas plantas é que elas possuem aí sementes, né? São plantas que já possuem sementes. É tanto que a palavra gimnos significa nu e esperma significa semente. São plantas que já produzem sementes, mas essas sementes elas são nuas. Elas não possuem ainda o fruto propriamente dito, aquela parte gostosa, suculenta, uma semente dura, nua. Mas elas já possuem semente. É algo interessante que existe nessas plantas que não existe nas demais, que a gente já viu. Elas são plantas que possuem um sistema circulatório de vasos condutores muito mais desenvolvido, então elas são plantas gigantescas, por exemplo, esse pinheiro aqui, ó, o pinheiro do Paraná, é uma planta enorme. E aí ela vai ter aí, além das sementes, as gimnospermas apresentam elementos reprodutivos reunidos em ramos unissexuados, masculinos e femininos no mesmo ramo, denominados estróbilos, e esses estróbilos femininos, das araucárias, são popularmente conhecidos como pinha, né? No período de Natal, as pessoas gostam de pegar essas pinhas para enfeitar as árvores. É o aparelho reprodutor dessas plantas. E produzem sementes comestíveis, que recebem o nome de pinhões, né? Esses pinhões aí são comestíveis. Tais sementes originam-se de araucárias femininas, pois as plantas masculinas produzem estróbilos com grãos de pólen para a reprodução. Nos pinos, a produção de estróbilos masculinos e femininos se dá na mesma planta, pois são espécies monóicas, tá certo? Então, aqui eu vou ter indivíduos que possuem tanto o aparelho reprodutor feminino como masculino, fazendo uma fecundação e gerando uma semente nua. As mais conhecidas são as árvores coníferas de grande porte, como araucária, pinos, cedros, ciprestes e sequoias, que são essas aqui, ó, essas árvores desse tipo. Mas ainda existem plantas um pouco menores, tá? Aqui é o grupo de plantas coníferas. São plantas bem grandes, mas a gente também vai ter outros 3 grupos. Essa aqui, a cicadófita, que são cicadáceas, né? Que são indivíduos que são utilizados bastante na ornamentação de jardins, não sei se vocês já viram. Ginetófita, que são esses indivíduos bem menores, aproximadamente 70 espécies só, que habitam principalmente desertos. E as ginkgófitas, que só existe uma única espécie. Elas são bem grandes, podem atingir até 30 metros, mas só existe agora uma única espécie, as outras estão em extinção, que é a que nós chamamos de ginkgo biloba, né? Então, eu vou ter esses 4 grupos de gimnospermas. Qual é o ciclo de vida da gimnosperma? Olha só, vamos para essa imagem aqui para a gente analisar o ciclo de vida das gimnospermas. Acontece dessa forma. Aqui eu tenho a planta adulta, madura, um esporófito maduro, 2N. Esse esporófito ele vai dar origem a estróbilos masculinos e femininos na mesma planta. Esses estróbilos masculinos e femininos, os femininos vão dar origem a um óvulo, enquanto que o masculino aos microsporócitos, que é como se fossem os espermatozoides. Vai haver aqui o cruzamento entre esses dois, entre o feminino e o masculino, onde o óvulo vai ser fecundado, certo? Então, aqui, a escama do cone ovulado tem 2 óvulos, cada um contendo um megasporângio, somente um óvulo é mostrado na imagem. Mas, na verdade, são 2 óvulos por estrutura. Esses óvulos, eles são fecundados. Após a polinização, o grão de pólen germina, formando um tubo polínico que se estenderá pelo megasporângio. Então, o masculino vai fecundar o feminino, vai formar assim vai acontecer aqui a fecundação,
certo? Ocorre somente quando o núcleo gamético se une à osfera, dando origem, assim, ao embrião. Esse embrião, ele é diploide, 2N, tá certo? Esse embrião, ele está abrigado dentro de uma estrutura protetora que eu vou chamar de semente. Essa semente pode ser comestível, a gente viu isso, né? E quando cai no solo, essa semente, ela vai dar origem a uma plântula que vai se desenvolver, formando, assim, o esporófito maduro. Perceba que nesse caso aqui, o protagonista é o esporófito. É ele que vai ser formado aqui em indivíduo adulto, 2N. Então, as principais adaptações evolutivas do desenvolvimento da gimnosperma, isso aqui é importante que vocês saibam, é o aumento da duração da fase esporofítica. O esporófito, ele passa anos e anos, e ele é bem mais desenvolvido. Ele existe agora uma semente, que abriga o embrião protegido, como a gente viu, possibilitando a dispersão por diferentes áreas. Um pássaro pode ir lá comer essa semente e levar para outro estado, para outra cidade, para outra região. E também a presença de grão de pólen, indicando a independência de água para a locomoção dos gametas, porque quando nós temos gametas flagelados, eles precisam de água para poder percorrer o caminho de um lugar para o outro. Agora não, esse gameta aqui, ele é o gameta masculino, ele não tem flagelo, ele é uma bolinha que a gente vai chamar de grão de pólen, né? Tá aqui, ó. Tá aqui ele, os grãos de pólen, que é o gameta masculino, e ele vai fecundar a osfera do feminino. Nós não vamos ter aqui gametas flagelados, então esses gametas, esses grãos de pólen podem voar pelo vento, chegar lá no gameta feminino. Então, não há necessidade mais de água para que essas plantas se reproduzam. Elas precisam de água? Sim, todo mundo precisa de água, inclusive as plantas. Mas elas não têm essa obrigatoriedade mais da água para se reproduzir. Isso é uma conquista, faz com que elas consigam viver em vários ambientes, ambientes mais secos, e não necessariamente em ambientes que tenham água, que sejam extremamente úmidos, como é o que acontece com as briófitas e as pteridófitas. Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai ver as angiospermas, que é o maior grupo, né? A gente vai precisar ter um tempinho mais para poder entendê-las. E aí, eu trago para vocês essa outra parte, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.